E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Bom, hoje eu tô vindo aqui para dar uma devolutiva sobre a aula passada e falar um pouquinho sobre essa aula, certo? Nas últimas atividades, a gente fez algumas atividades para vocês relembrarem o conceito de cultura e o conceito de sociedade. Lembra? Dessa forma, então, a gente relembrou que a cultura ela é um aspecto da nossa vida cotidiana, que nós, como seres sociais, nós construímos a cultura a partir de diferentes aspectos e geralmente pela cultura que nós nos diferenciamos uns dos outros, certo? Que cada um tem sua cultura, que todos nós estamos inseridos numa cultura, seja ela boa ou ruim, o que também é muito difícil de ser julgado, muito difícil você apontar para uma cultura e dizer, ah, essa cultura é boa, ah, essa cultura é ruim, né? Porque a gente tem que tomar cuidado para não ser etnocêntrico. Se ninguém lembra desse termo, depois a gente vai fazer uma revisão também sobre ele. Ele é um termo muito importante para esse bimestre agora sobre diversidade, mas depois a gente retoma, se alguém falar aí que não lembra, tá? Então, todo mundo está inserido numa cultura, independente da cultura ser boa ou ser ruim, de acordo dos olhos de quem, e também muitas coisas na nossa vida cotidiana, muitas vezes pensamos que é senso comum, que é senso comum não, que é natural, ou que nós nascemos fazendo isso e na verdade não, foi construído culturalmente falando, tá? Foi construído durante a história da humanidade, a história daquela etnia e assim por diante, tá? Ah, mas como é que ela foi construída? E aí isso pode ser vários fatores. Um dos objetivos desse bimestre é a gente identificar a construção da diversidade brasileira, como que ela se constrói, o que é diversidade, como que essa diversidade pode se construir, tá? Ah, mas a gente vai dar todos os elementos para entender como essa diversidade vai se construir? Não, tá? A gente vai conseguir ver alguns elementos. Então, os outros elementos eu vou deixar aí para vocês pensarem um pouquinho e refletirem sobre isso. Então, nisso eu fiz uma perguntinha para os alunos que estavam aí, eles devem ter lembrado que eu fiz essa pergunta para eles no ano passado, quem não estava, eu acabei fazendo de novo para saber mais ou menos o que vocês pensam sobre isso. O que na nossa sociedade é construído socialmente ou culturalmente falando e que nós, no senso comum, achamos que é natural e que ou que a gente nem percebe que é cultural, né? Que a gente já está tão habituado a fazer que a gente acha que é já natural do ser humano, tá? Então, um exemplo bem básico que algumas pessoas colocaram foi a alimentação, tá? Bem legal. Podem ver que toda atividade sempre tem alguma coisa sobre alimentação. A alimentação é algo muito legal para falar sobre cultura. Por exemplo, o ato de como a gente se alimenta. Então, tem culturas que comem com a mão, tem culturas que comem com hashi, tem culturas que comem com garfo e faca. Naturalmente, talvez a gente comeria com a mão, né? Mas mesmo o comer com a mão, ele não, de algumas culturas, ele não é o comer com a mão natural, né? A partir do momento que você cozinha a comida, né? Que é uma construção cultural, você cozinha a comida, etc. Você tem uma posição certa para colocar a comida, né? Então, mesmo dependendo da forma como é se comer com a mão, ele é culturalmente construído. Então, no cotidiano, a gente tem várias formas, várias culturas, várias maneiras diferentes de como se alimentar. E também os tipos de alimentação, né? Não são todas as culturas que comem arroz e feijão, não todas as culturas que comem macarrão, certo? Então, cada tipo de cultura tem um tipo de alimentação, por exemplo, tá? É claro que pode ter mais de uma cultura que come a mesma coisa, tá? Não é um problema, não é uma limitação, não é porque uma cultura faz uma coisa que outra cultura não vai fazer a mesma coisa. Outro exemplo é as roupas no cotidiano, né? A roupa não é algo natural, é construído culturalmente. As moradias são culturalmente construídas, certo? Tem pessoas que moram em chalés, tem pessoas que moram em prédios, tem pessoas que moram em casas, tem pessoas que moram em palafitas e assim por diante. Dentro disso, então, a outra pergunta foi já um pouco mais voltada para o conteúdo, que é uma pergunta sobre a diversidade, que vocês já sobre a diversidade, tá? Essa eu não vou comentar agora, na verdade, porque eu já vou comentar o que a gente vai trabalhar um pouco sobre diversidade, tá? Então eu vou deixar um pouquinho do capítulo. A outra pergunta que eu fiz é se é possível afirmar que o Brasil tem a mesma cultura em todas as suas regiões, tá?
E aí teve respostas muito, 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 muito legais. As respostas no geral afirmavam que não é possível a gente dizer que é uma única cultura uniforme no Brasil, tá? Que apesar da gente ter uma cultura brasileira, a gente se considerar um país unificado, com o mesmo idioma, nós temos muitas variações dentro dessa cultura brasileira, tá? Então, no geral, as respostas falaram sobre isso, né? Que nós temos maneiras de falar o português diferente, que nós temos sotaques diferentes, vestimentas diferentes, por uma série de fatores, seja eles geográficos ou históricos, ou por influência de migração e etc. E isso é muito legal, porque nisso é que a gente já está entrando na diversidade. A aula de hoje é para falar exatamente sobre isso, tá? Sobre a diversidade. Então, primeiramente, eu coloquei uma música para vocês do Criolo, que chama Diferenças, e algumas imagens de alguns artistas para vocês analisarem e responderem umas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp. Eu coloquei também meu telefone novo e meu e-mail. Então, qualquer coisa é só vocês mandarem recado em algum dos dois, tá bom? Se quiserem deixar uma sugestão no Forms também, eu sempre deixo campo para sugestão. Então, antes da gente começar, a gente vai fazer essa análise das imagens e da música. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre diversidade. Então, a gente está falando sobre diversidade regional, nacional, brasileira. Então, dentro disso, a gente está pensando no que? No que exatamente a gente está pensando? Então, quando a gente fala diversidade, palavra diversidade, o que remete à cabeça de vocês? Lembra que eu deixei no cabide? No geral, as pessoas responderam sobre que a diversidade remete a coisas diferentes, coisas diversas, né? Mas que óbvio, diversidade, coisas diversas. Sim, mas não é óbvio, tá? Não é uma coisa boba, né? Eu falei errado. Não é uma coisa boba falar isso. É isso mesmo, são coisas diferentes. É uma pluralidade de diferentes coisas no mesmo ambiente, no mesmo espaço, tá? Então, quando a gente vai falar de diversidade, a gente está falando sobre justamente as diferentes opiniões, as diferentes culturas, as diferentes âmbitos sociais que os indivíduos têm numa mesma sociedade, tá? Então, a gente tem que pensar aqui que a diversidade ela pode ser pautada desde a construção histórica, então as diferenças nessa construção das pessoas, dos indivíduos nos territórios, tanto quanto também o desenvolvimento humano, então o maior ou menor acesso à educação, maior ou menor acesso à saúde, maior ou menor acesso ao saneamento básico, assim por diante. Tudo isso vai gerar diferenças. Ah, mas essas diferenças são positivas ou negativas? Às vezes nem negativas nem positivas, só diferenças, tá? Elas podem ser positivas, podem ser negativas ou podem ser apenas diferentes. Ter uma cultura que é boa para aquela comunidade e a cultura do outro pode ser boa para outra comunidade. Então, elas são simplesmente diferentes, certo? Então, a gente parte da diversidade, é esse pressuposto, do diferente, tá? De uma pluralidade de coisas no mesmo lugar. Tudo bem? Bom, então, acho que é isso. Eu falei bem pouquinho, né? É só uma introdução mesmo, para a gente já ir refletindo. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho da formação da diversidade brasileira, né? A gente falou da pluralidade, que ela é uma série de coisas diferentes no mesmo lugar. Então, o que pode resultar uma diversidade? Então, alguns termos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, as migrações, entender qual é a influência das migrações dentro de uma cultura, no específico a cultura brasileira, tá? Qual é o efeito das migrações, quando a gente fala migrações no geral, tanto as migrações de um estado para o outro, de uma cidade para outra, quanto de um país para o outro, tanto os brasileiros que foram para fora do quanto os brasileiros dos estrangeiros que vieram para o Brasil, como isso influencia a cultura brasileira. A formação histórica do Brasil, então entender um pouco da formação histórica do Brasil para entender a diversidade brasileira. Então, como foi formada, como foi a história do Brasil, você entende alguns aspectos dessa diversidade do pensamento e assim por diante. E também alguns fatores de índice humano, tá? Índices sociais de fatores de desigualdade. Então, você está vendo por que é importante a gente entender lá o índice de sociedade e de cultura? A gente também vai entender bastante, vai ter que entender bastante da questão da desigualdade social. Mas isso a gente vai vendo mais para frente conforme a gente vai vendo esses índices sociais, tá bom? Então, por hoje é só e eu espero que vocês tenham conseguido entender.